Como é que o médico ele pode puxar a sua contabilidade para ser mais estratégica, pensando num crescimento, numa expansão? O que é legal ele olhar, o que é legal ele conversar com o seu contador? O que eu tenho que olhar para contratar uma boa contabilidade? Tem alguns outros pontos aí que o médico que está, ou a gente tem muito cliente iniciando, né? E no Brasil a gente sabe que é necessário ter um contador para abrir um negócio aí, né? Então, Sim. Tem alguns outros aspectos que eu posso olhar também para contratar uma boa contabilidade? Olha uma vez por mês tua CNDs lá, para garantir que tudo foi declarado, tudo tá pago, tu não te esqueceu de nada, né? Isso tu pode pedir pro teu contador te mandar, me manda todo mês a minha CND. Por quê? Porque isso, uma multa hoje é meio cara, tá? E a gente costuma brincar que a Receita gosta bastante de fiscalizar os médicos. Tem alguma coisa assim, Edu, que tu vê mais comum de erro que o pessoal comete nessa parte, assim, quando tu pega lá clínicas, médicos, tem alguma coisa que tu vê geralmente, cara, isso aqui é algo que a gente pega constantemente, que tá geralmente errado, que seria um ponto de atenção pro pessoal cuidar? Você organiza, junta todos os documentos, tudo que tu transacionou. Ah, mas eu não sei se eu tenho que declarar ou não. Leva junto pro teu contador. Ele vai sentar lá contigo e vai te ajudar, entendeu? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Como vocês já sabem, a nossa missão é ajudar médicas e médicos a construir negócios melhores, mas diferente aí do que a gente faz todos os dias com vocês lá no software, nosso time de suporte, de atendimento, que é lá com a plataforma, ajudando a ter mais resultado no consultório. Aqui no nosso podcast a gente recebe sempre grandes convidados, temas pertinentes para falar sobre gestão, marketing, vendas, finanças, growth que teve na primeira temporada, mas faltou um tema na primeira temporada. Faltou a contabilidade, que geralmente não sei se é um dos temas preferidos aí do nosso público, mas é um que depois dói no bolso, né? Então, com a gente hoje aqui está o Eduardo Santos, o Edu já é parceirão aqui da Gestão DS, também faz toda a contabilidade aqui na nossa empresa. Já conversamos com ele em outros momentos, em outras lives. Então, Edu, muito obrigado pela tua presença, essa disponibilidade para bater um papo aí sobre a gestão contábil, a contabilidade para clínicas e consultórios. Cara, que isso. Eu que agradeço o convite. E vamos ver aí se a gente consegue ajudar o pessoal, né? Nesse processo aí de fazer as empresas crescerem, organizar, enfim, né? Boa. Então, a gente fica aí vamos bater esse papo aí, vamos ver se a gente consegue ajudar tudo. Fechado. Edu, te apresenta um pouco pro pessoal aí, a O2, onde é que vocês estão, o que vocês fazem lá? Beleza. Cara, eu sou fundador e diretor hoje da O2B Contabilidade, né? A gente fica aqui em Porto Alegre. Não nos restringimos a essa região, na realidade a gente atende hoje basicamente de São Paulo para baixo, a gente consegue atender tranquilamente. Alguns casos podem escapar, tem um cliente ou outro no Nordeste, né? Depende um pouco do tamanho e das necessidades, né? Nós somos uma empresa de contabilidade e de consultoria. E o nosso foco é ajudar o empreendedor a crescer, né? Como tu comentou, assim, contabilidade é um tema que não é o mais divertido, né? Não só para os médicos, para alguns empreendedores também, né? Pois eu também. Se eu estou falando da minha empresa, né, às vezes eu prefiro falar de outras coisas antes, né? Sei lá, tem coisas bem mais bacanas. Mas a contabilidade ela é muito rica de informação, né? Então, o que a gente traz é um pouco isso, assim, não se limitar à contabilidade ali da parte burocrática, a gente tem muito hoje aqui no nosso país, né? Mas também o como que essa ciência, né, pode ajudar a empresa. Então, o que a gente faz hoje é isso, né? Traduzir a contabilidade de uma maneira fácil, atendendo, óbvio, toda a burocracia, mas ajudando o empreendedor a ele ter uma noção melhor do seu negócio, né? E que os números que a gente leve realmente sirvam para melhores decisões, melhores caminhos, etc. Então, a gente brinca muitas vezes, a gente é um consultor de brinde e está dando a contabilidade. Né? Boa. A gente tem essa piada lá interna, assim, não, a gente faz consultoria aqui, aí tu ganha a contabilidade de graça, né? Algo mudou ali, né? E, cara, é isso, assim, né? Nosso foco é em empresas do segmento de serviços, né? Então, esse é a maior abrangência que a gente dá. Tem muita coisa, tecnologia, saúde, inovação, engenharia, né? Mas negócios que são de serviço, a gente consegue atender bem, assim, é o que hoje a gente está apontando. Boa.
Eu sou suspeito para falar, né? Porque, na verdade, quem tem mais contato contigo lá é o Marcelo, né? Então, eu entro mais quando tem alguma coisa que eu tô querendo ir lá fazer, enfim, e o Marcelo, cara, acho que conversa com o Edu sobre isso primeiro. E acho que é um pouco isso que a gente também, no papo de hoje, desmistificar um pouco, que até eu tava brincando contigo no bastidor, né? Que eu tava assistindo a live do Marcelo com o fundador da Nibo lá. Eu lembro que o Gabriel falou que tinha uma cliente médica lá e falou, não, mas o meu contador não faz nada. Ele só me manda uma vez por mês, só me manda uma vez por mês lá minhas guias para pagar. Sim. E geralmente a gente tem muitas empresárias têm só essa imagem mais do serviço burocrático, né? E vocês falam bastante, inclusive, lá no Instagram, a gente conversando contigo, dessa questão mais consultiva. É claro que tem aí conflito de interesse, que também é da contabilidade, mas como as contabilidades elas podem ter um papel mais consultivo, mais estratégico aí no dia a dia das empresas? Sim. Então, vamos lá, né? Aqui... falando genérico, né? A gente tem essa parte burocrática. Isso não escapa. Uhum. Só que, por exemplo, vamos no nosso público aqui, que é o médico e as clínicas, enfim, né? A nossa abrangência para a gente não ir muito macro. Se a gente só pensar por cima, só a parte burocrática, nem estou entrando no estratégico, tá? Só para gerar aquela guia, se o cara fez bem o trabalho, ele teve que olhar se o nosso médico aqui, se a gente está operando na pessoa física dele, se a gente está operando com Simples Nacional, se a gente está operando com lucro presumido ou lucro real. 4 modelos. Já de arrancada, tu já vai ter uma diferença entre a contabilidade mais tradicional, que vai só realmente, não vai dar tanto foco no que é importante para o cliente, e a gente vai olhar o seguinte, cara, vamos estressar esses 4 modelos para ver qual que é mais econômico. Uhum. E muitas vezes tem chances de ser mais econômico, né? Porque cada empresa é uma realidade, né? Tu não pode pegar uma coisa e dizer assim, médico... é lucro presumido e ponto. E o médico ainda ele tem muito essa questão da indicação. Então, eu estou fazendo de um jeito, eu indico o mesmo contador e meio que quer fazer parecido com o que o meu colega faz. Isso. Então, começa por aí, né? Então, eu peguei assim um pontinho pequenininho que a gente já começa nessa linha. Segundo ponto que a gente faz, a gente tem um retorno bem interessante assim. A gente é muito focado no atendimento, né? Por quê? Vamos usar o nosso público de novo, né? Pensa a gente tá indo lá no médico com um problema. Eu não sei tu, mas eu não entendo nada disso. Sim. Aí chega lá o médico me fala um monte de coisa. Eu só sei que eu tô com um problema. Eles falam numa forma que eu não tenho ideia do que ele tá falando. Eu só entendo assim, tal. E conforme os nomes são maiores, maior a doença, né? Na nossa cabeça. Contabilidade é assim também. Então... a gente é focado no atendimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos usar a linguagem que o nosso empreendedor que está aqui vai entender. Boa. Não adianta eu usar uma coisa fechada, entendeu? Que o meu colega contador vai entender. Então, a gente não olha muito assim, tipo, como é que os nossos colegas contadores estão fazendo, e sim, como é que aquele empreendedor vai entender. Tá? Esse é o segundo ponto que a gente tem muito forte. Então, atendimento. Por quê? Porque se tu não entende, a tua insegurança aumenta e tu fica aquela coisa assim, o que esses caras estão fazendo aí nessa guia que me mandam, né? Aí faz um monte de explicação, o cara tá lá com uma cara, nem sabe o que é aquela planilha, como é que funciona. Então, a gente tem esse ponto, né? Vamos se aproximar e vamos falar de uma forma que ele entenda, tá? Aí depois, e isso vai depender muito de cada caso, tá? Como que esse profissional, essa empresa, olha o seu número. Por que eu digo cada caso? Porque eu posso ter o médico, pessoa física, que dentro do conjunto a gente viu que trabalhar com uma empresa para ele é melhor, mas assim, aquele negócio em si é uma pessoa física. Ele não está muito interessado em ver o crescimento, talvez, do DRE dele, etc. Ele vai olhar mais, cara, quanto é que me sobra na última linha, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente não insiste, a gente não vai lá botar assim, cara, aqui a gente tem esse super dashboard aqui para ti e tu vai usar ele. Então, a visão de resultado a gente também aplica sob medida. Dentro das alternativas que a gente tem, a gente escolhe uma melhor, né? Agora, uma empresa já é bem diferente. Pega uma clínica, já com faturamento um pouco maior, aí
bom, será que ele sabe para onde que vai indo o dinheiro? Qual é o custo fixo, o custo variável? A minha despesa administrativa, Tem a quantas gestão de pessoas... estoque que é muito maior. Pois é, dependendo do que tu tem lá, sei lá, eu sou uma clínica que tem um laboratório de exames também, então tem um estoque maior, como é que eu controlo isso? Então a gente ajuda nessa modelação. Então basicamente a gente faz isso, sabe? Do básico ali, que como eu brinquei, né, que é lá fazer a guia, passando pelo atendimento, e aí quando eu digo atendimento é tudo que vai acontecendo no dia a dia, né? A gestão DS já contratou um monte de funcionário. Tu DS está bem tranquilo. Quando tu contrata um novo funcionário lá para ti, um novo profissional, um colaborador, tu fica tranquilo. Mas quando a gente vai fazer a primeira vez, é dolorido. Sim. Então a gente ajuda nisso até como ele vai enxergar o número dele, né? Porque a gente acredita que enxergando esse número, ele tem mais sucesso, ele consegue entender melhor o retorno daquele investimento e olhar, opa, essa empresa aqui rende bastante, então vou investir aqui no meu negócio porque vai retornar mais do que, sei lá, vou botar o meu dinheiro numa outra aplicação, enfim. Boa. Então é isso que a gente faz, assim, né? E que a gente tava até brincando ali, né? Que é o básico, porque acho que até nessa live, se não me engano aí, que o Marcelo tinha feito com o Gabriel, o Gabriel trouxe um dado lá, que era o quanto cada país demorava para poder fazer em média, para fazer a consolidação dos dados tributários e tal, né? Daí países mais desenvolvidos era, sei lá, 160 horas. Eu não lembro agora o tempo, assim, se era por mês, ano, enfim, não lembro agora. Outros países, assim, a média era em torno de umas 200 horas. E aí ele falou do Marcelo, chuta o Brasil. Marcelo, cara, eu não vou chutar, mas eu acho que era 1.500 horas pela complexidade que é o nosso sistema, né? Exatamente. Então, não é só essa guia. E aí, quando eu tava falando, depois eu vou até aprofundar algumas coisas que o pessoal nos pergunta muito, às vezes, porque como a gente fala de gestão DS, né? A gente implementa a gestão no consultório, mas a gestão mais de processo ali e tudo mais. A pessoa aproveita para tirar algumas outras dúvidas. Olha, isso aqui eu não sei te dizer. Mas uma das coisas que a gente sempre recebe lá, pergunta assim, Edu, o que eu tenho que olhar para contratar uma boa contabilidade, né? Acho que a tua primeira resposta tu já trouxe muito ali. Acho que, primeiro de tudo, essa contabilidade ela vai olhar e vai fazer o enquadramento certo ali, tu estava comentando sobre. A questão de ter uma boa comunicação para falar o teu idioma, né? Tu trouxe também ali de ser individualizado, talvez é uma clínica menor. Cara, não vou fazer um super dashboard, agora uma empresa já precisa isso aí. Tem alguns outros pontos aí que o médico que está, ou a gente tem muito cliente iniciando, né? E no Brasil a gente sabe que é necessário ter um contador para abrir um negócio aí, né? Então, sim. O que eu... Para não ficar só na indicação do colega, assim, que tem alguns outros aspectos que eu posso olhar também para contratar uma boa contabilidade? Olha, a indicação ainda é muito forte, né? Nesse segmento aí, né? De como contratar contador. Ela vale a pena, o problema é que às vezes a gente só não pode ser cego na indicação, né? Então, assim, o meu colega me indicou, mas eu não vou levar tão em consideração outros fatores. Fatores que eu acho que é importante, tá? Primeiro, aquele contador, ele conhece o teu segmento, né? Porque pensa assim, se a gente botar um raio de 1 quilômetro daqui de onde a gente está, que tem muito negócio, padaria, lancheria, empresa de serviço, o estúdio que a gente... daqui um pouquinho tá aqui, o cara que fez essa xícara. É diferente cada negócio, né, cada um tem as suas nuances ali. E aí, assim, tem gente que às vezes escolhe assim, não, eu quis um contador perto do meu consultório. Tá bom, mas assim, qual era o nicho desse cara, né? Ele atende qualquer negócio. Legal, dependendo do porte dele, ele tem condições. Mas, em geral, se ele é mais generalista, assim, né? Se ele atende qualquer segmento, é porque ele vai conhecer bem pouco de cada um. É tipo fazendo uma relação com o médico, que eu tenho um médico ali que é geral, né? Que, tipo, ele vai entender, assim, das doenças, mas, tipo, aí por que tu vai no especialista, né? Porque ele sabe exatamente de um nicho específico ali para tratar aquilo ali que tá... E aí, talvez, esse nosso contador geral, ele é bom para algumas coisas, tipo assim, compra e venda de imóvel... registrar um documento, mas talvez olhar o teu segmento específico, né? Ou seja, do nosso cliente médico que está abrindo a empresa, talvez não seja a melhor coisa. Então, eu olharia isso, assim, o contador é especializado no teu nicho, ele conhece, né? Esse é um ponto, né? As referências, então, assim,
quem que essa empresa atende, né? Quais empresas essa empresa atende? E aí dá uma olhada se o porte dessas empresas, se são empresas sérias, se tem a ver comigo, se eu conheço alguém que é atendido para pegar uma referência, né? E eu acho que o terceiro ponto é tu sentar. Hoje em dia, claro, é muito virtual as coisas, né? Mas mesmo até assim, o Edu tá devendo uma visita para nós, né, Edu? tô devendo. Mas eu cheguei falando isso. Tô brincando. Em minha defesa. Então, nesse papo, sentir, né? O cara tá mais preocupado comigo ou mais preocupado com me vender algo e fazer com que eu me encaixe no modelo dele? Sim. Eu fiquei lembrando agora, essa semana a gente teve um caso e aí o pessoal atendeu, né? Minha sócia atendeu esse prospect que chegou até a gente. E aí tava conversando, era médico, por isso que eu lembrei. E aí ela tava conversando e tal. E a gente sempre tem uma pergunta, assim, tá, o que tá te levando, no caso era uma migração, tá? O que tá te levando a trocar de contabilidade ou conversar aqui conosco? E aí a resposta foi, ela me passando, foi algo do tipo assim, pois é, que a outra contabilidade lá, ela exigiu umas coisas que eu não tenho como cumprir. Exemplo, eu tenho que emitir a nota exatamente no mesmo dia que eu recebo. Só, cara, meu paciente às vezes me paga à noite. Ele foi na consulta, chegou à noite em casa e tal. E como é que eu vou ficar olhando meu extrato à noite e emitir aquela nota ali? Né? E aí ele disse... e aí eu tava tomando, assim, uns puxãozinhos de orelha, né? Pô, você não tá fazendo a nota exatamente no dia. Ele disse, é assim mesmo? Aí a gente desdobra. É recomendado ver o que seja assim, mas, cara, tem N formas de fazer isso. Tem um software também para ajudar? Tem software. Exatamente. Aí foi a resposta, olha, tem N formas, assim. Casualmente é cliente de gestão 10. Vai, ó, vamos resolver. Aí a Paola, que é minha sócia, falou, vem cá, tu tem um software, porque tem um cliente nosso aqui, um software legal. Não, eu sei, eu uso. Daí... Boa ter os nossos parceiros da NFIO lá, vamos resolver esse problema então, assim, tu tem desde o software para fazer isso, ou até mesmo pequenos combinados. Olha, então tá, então tu vai emitir nota todos os dias em um determinado horário, ou nós vamos te indicar aqui um parceiro nosso que faz esse serviço de BPO financeiro, por exemplo, que a gente tem lá, que é a Digital Office, uma empresa co-irmã nossa. Então, tu tem solução, né? E aí, o médico, quando está olhando o contador, nessa conversa que ele vai ter que sentir se aquele profissional que está na frente dele está preocupado em resolver a vida dele ou está preocupado de mostrar um monte de regra, porque o nosso mercado é assim, e dizer assim, ó, tu tem que seguir tudo isso daqui e eu te porque é mais tanto. fácil seguir esse modelo que eu não, já é o modelo que eu já tenho de atendimento aqui. Então, assim, se ele olhar assim, tá, então eu vou seguir esse contador dessa forma, ele vai ter esses probleminhas, né? Então, por isso, assim, eu acho que esse, para mim, é um ponto-chave, né? Ah, mas eu tive uma baita indicação lá, aí sentei para falar com o cara me deu um monte de regra e me obrigou a entrar naquelas regras e eu nem me escutou qual era a minha dor. Eu acho que não é o melhor contador para ti. Boa. Assim como, claro, não vai... O cara aceita qualquer coisa. Sim, não, existe tem um escopo ali, né? Tem um escopo, mas eu acho que esses seriam os 3 pontos aí. Boa. E aí, durante a fala ali, Edu, tu puxou um ponto que até eu queria entrar contigo ali, que é essa questão de olhar para se esse contador, essa contabilidade, ele entende o teu segmento, né? A gente estava ali falando sobre a importância, fazendo um paralelo ali com o médico especialista. Tem algumas... Quando tu falou de segmento da saúde ali, tem alguns cuidados diferentes que esse segmento da saúde ele exige, que é diferente dos demais, né? Porque até já puxando junto aí em 2 perguntas em uma, que tem, às vezes o pessoal nos perguntava muito isso, porque lá na gestão dessa a gente tem a possibilidade de fazer caixas, né? Então eu tenho caixa lá, às vezes eles faziam caixa pessoa jurídica, ou caixa pessoa física, aí faz um tipo de tributação, nos perguntavam, é melhor, será que eu seguir pessoa física? Será que eu sigo pessoa jurídica? Às vezes a gente escutava os médicos falando pra gente, não, mas como assim eles ainda seguem fazendo, não faz sentido nenhum, né? Então, eu acho que esclarecer um pouco isso, tem diferença do setor da saúde, esse profissional liberal? Tem. E como é que é essa questão do PF e do PJ, assim? Sim, não, tem, cara, sempre tem. Todos os segmentos vão ter, assim, se a gente for falar, se a gente estivesse aqui falando num podcast para
proprietários de cafeterias também vai ter, já sabe? Então, assim, saúde, tá? Primeira, profissão regulamentada e tal. Então, tu pode ser uma sociedade profissional, que é um pouco diferente de uma sociedade limitada. Vai ter município que vai cobrar o ISSQN de uma maneira diferente. Então, quando tu põe tudo isso, eu até no início ali eu falei 4 alternativas tributárias, sim, mas tem mais essa questão que agora eu estava lembrando da sociedade profissional. Então, vai para 5. E aí, você, pessoa física ou jurídica? Depende. Vai depender. Qual o teu estágio que tu tá? Eu sou um médico recém-formado, ainda tô engatinhando ali, os primeiros aqui, pacientes. Né? Eu uso um coworking para atender. Então, ou seja, eu tenho custo daquela sala, né? Conforme eu atendo, meu custo é basicamente todo variável junto com as minhas consultas. O meu patamar de consulta ainda não está tão grande, meu patamar de despesa está grande. Cara, pode ser que na pessoa física vale bastante a pena para ele. Porque daí ele faz lá o livro caixa dele, o carnê-leão, ele não vai ficar numa alíquota tão elevada e aí vai conseguir ter uma economia. Essa mesma sentença para um médico, já com uma longa experiência, vai valer? Provavelmente não. Tá? Mas não dá para a gente fechar os olhos. Tem que daí dar uma olhada qual é a estrutura de despesa que esse médico tem. Né? Você é empresa. Daí volta aquela história dos regimes. Qual regime? Então, por exemplo, hoje o mais simples para operacionalizar é o Simples Nacional. Aí nós vamos olhar assim, tá, mas o Simples Nacional para médico é meio uma alíquota meio salgada. Sim, mas assim, tu vai ter uma secretária que tu vai contratar como CLT, talvez. Tu tá pensando em ter um valor de prolabore um pouco mais elevado para usar para tua aposentadoria. Se as respostas forem sim, existe um negócio lá no Simples Nacional, sem entrar muito em questão técnica, chama fator R. Daqui a um pouquinho tu vai atingir esse fator e esse fator vai fazer com que a tua alíquota resumindo, pule de uma tabela de médico para uma tabela de um serviço mais básico, tá? E isso cai muito, assim, cai de 16% para 6%, para tu ter uma ideia. É uma baita diferença, entendeu? Então, pode ser que vale a pena, né? A gente está lá na pessoa física aqui, é tabela progressiva, então tu pode arranca de 0, vai a 27,5. Como tu pode ir do simples de 6 a 16. Não, mas então eu vou sair e vou ir para o lucro presumido. Tá bom. Só dando exemplos assim. Tá, mas tu faz atendimento de emergência, urgência, tu tem uma característica mais de pronto atendimento. Existe lá uma exceção na lei que faz com que a tua presunção caia. Então, cara, quando tu entra no segmento... Tem diferenças, por exemplo, até nessa questão do... Que eu lembro quando a gente fazia Agora, hoje em dia, eu não faço mais essa parte da demonstração do software, né? Mas eu lembro de algo nesse sentido... Porque lá no software tu pode criar categorias, né? Então, eu tenho procedimentos, eu tenho consultas, eu tenho os exames. Tudo isso, esses lançamentos têm diferenciações. E aí, isso impacta também Isso vai impactar. Dependendo do que tu faz, pode ter uma tributação ou outra, entendeu? Então, quando tu olha tudo isso, e aí puxando um gancho que tu, antes de nós iniciarmos, falou, depois vamos dar uma pegadinha ali em reforma tributária. Quando tu olha tudo isso e põe reforma tributária lá na frente, puxa vida, cara, tu tem muita particularidade para o segmento. Tanto que na reforma tributária, um dos segmentos que tem benefícios, e aí já não é igual aos outros, é o segmento da saúde. Eu deixei anotado para nós falar isso, porque eu lembro lá foi 26 de julho do ano passado, a gente fez a primeira live quando estava se falando, e aí tu falou, olha, tem aqui umas nuances sobre saúde, mas ainda não dá para saber, depois a gente vai falar um pouquinho se mudou alguma coisa. Então, sim, cara, tem... digamos assim, não é que seja uma coisa difícil, mas tem particularidades, aí tem que olhar.
É muito individualizado, né? Muito Entender que individualizado. não tem como a gente pegar todos os casos aqui. Não. Mas tem alguma coisa, assim, Edu, que tu vê mais comum de erro que o pessoal comete nessa parte, assim, quando tu pega lá clínicas, médicos, tem alguma coisa que tu vê geralmente, cara, isso aqui é algo que a gente pega constantemente, que tá geralmente errado, que seria um ponto de atenção pro pessoal cuidar? O básico. A gente sempre fala, o básico bem feito é a melhor estratégia. É chato falar isso, cara, mas é o básico. Exemplo, o cara não escolhe, não ajudou lá o médico no regime de tributação. O que ele fez? Chegou lá o médico no contador, sentou e contou, olha, hoje eu faço o seguinte. E contou lá como ele fazia. E o contador falou, beleza, tá aqui a tua empresa. Mas não analisou, entendeu, se aquilo era a melhor forma. Isso a gente vê bastante. Não só no médico, tá? Em quase todos os segmentos. Eu te comentei ali, fator R, no Simples Nacional. Muita gente não faz isso. Então, tem bastante... Eu lembro até do final da temporada passada, a gente fez um podcast com o Rodrigo Grossi, lá da Vivá Consultoria, que é um parceiro nosso aqui na Gestão DS. A gente estava conversando sobre isso, falando de crescimento, né? Acho que até é uma coisa que eu quero entrar contigo de como é que a contabilidade ela pode ser mais estratégica nos negócios. E aí o Rodrigo falou, cara, às vezes também a gente está olhando só para crescimento, como expandir e tal, mas às vezes, nem ele comentou um caso lá, a gente olhou lá uma questão tributária, só de mexer isso aqui, eu não lembro agora quanto que ele falou lá que a clínica teve uma economia em não sei quantos mil reais, né? E é aquilo que a gente brinca, né? A economia de R$1 é R$1 mesmo. Tu ganhar R$1 a mais, nem sempre tu tá ganhando nem R$1, sempre, né? Pois é. E aí, acho que esse ponto que eu queria pegar, assim, Edu, como é que tu vê hoje, assim, além dessa questão do enquadramento, como é que o médico ele pode puxar a sua contabilidade para ser mais estratégica, pensando num crescimento, numa expansão? O que é legal ele olhar, o que é legal ele conversar com o seu contador? A gente bate muito papo lá, né? Quando a gente vem com uma ideia meio maluca, lá, pô, Edu, vale a pena fazer isso? Não faz. Cara, tem que trazer os números, vamos estudar e a gente traz a viabilidade para vocês. Eu acho que, assim, falando de economia, tá? A mais prática e a que eu faria se eu estivesse do outro lado da mesa é sentar e questionar realmente essa questão do tributo, né? Se eu estou no melhor formato ou não. Exemplo, se o nosso médico aqui cortasse ali um pedacinho do que a gente falou atrás, olha, tem esses modelos aqui de tributação. E só chegar no contador dele e falar, cara, olha esse vídeo aqui, só essa fatia que esse cara aqui, esse tal de Edu aqui tá falando lá, e me fala se faz sentido para minha empresa. Pô, o contador do outro lado ali vai ser obrigado a, no mínimo, simular, né? E uma forma de tu garantir que o contador olhou é dizer o seguinte, tá, me manda a simulação, então. Eu lembro quando a gente fez lá, quando a gente foi fazer a mudança, ela tinha lá cada uma das opções. Ó, me manda que eu quero ver. Não é uma questão de duvidar do outro lado, não é isso, entendeu? Mas assim, é também a gente se certificar que o profissional que a gente escolheu e vão considerar que a gente escolheu bem e olhou, analisou bem. Mas, assim, vamos se certificar que isso realmente foi feito, foi realmente analisado, né? A gente também, quando fica doente, quando tem aquele problema grave na família, às vezes até mesmo um médico da família, né? Nos fala, assim, que, no meu caso, o meu médico da família, ele é um psiquiatra, né? Mas ele já tem uma boa experiência de clínica geral, então todos os problemas que eu tenho eu levo para ele. Normalmente ele fala, cara, mas vamos pegar uma segunda opinião. Ou seja, o próprio médico me recomendando pegar uma segunda opinião sobre aquele tema. Contabilidade não é diferente, entendeu? Então pega uma segunda opinião, pega aquela simulação ali e bate o papo com alguém, entendeu? Ou algum contador da tua rede, às vezes não é o cara que tem um escritório, mas é um contador que trabalha numa empresa, sei lá, entendeu? Claro, o ideal vai num outro escritório de referência e troca uma ideia, entendeu? Para ver se aqueles números fazem sentido. Mas eu diria isso, assim, cara, é garantir que o cara foi lá e olhou os 4 modelos e tu tá no melhor, entendeu? Boa. E um ponto, assim, porque a gente também, às vezes, por ser algo mais denso, não vamos falar chato, né, Edu? Tá aqui, vai ficar... mas pode falar. Não, por ser mais denso, assim, até de entendimento mesmo, cara, Sim. não entende algumas coisas ali.
acaba que muitas vezes as empresas elas terceirizam, né? Tipo, chega lá uma vez por mês, eu nem sei como é que tá direito, só sei que tem que ter as guias e tal. Mas tem essa responsabilidade do outro lado que lá na nossa empresa aí, manda um abraço pro Marcelo, ele que tá sempre olhando lá, enfim, não deixa passar. Tem coisas, assim, a gente sabe que o médico ele tem uma série de coisas para fazer, ele tem que focar no atendimento, ele tem a gestão, enfim, e geralmente ele não é formado para isso. Mas também não dá para tirar a responsabilidade do gestor, do empreendedor. O que, pelo menos, assim, Edu, seria interessante... Quais números que é interessante, assim, cara, todo mês eu dar uma olhadinha nisso aqui, para que linha que eu tenho que olhar. Assim como a gente tem alguns tipo marcadores de saúde lá, que ele fala com o paciente dele. Cara, não vai conseguir sempre olhar tudo daquele jeito, mas esses aqui é interessante que tu mantenha uma cadência, um processo legal, ou não só números, mas que processos que são interessantes também para o médico acompanhar, assim, no dia a dia da contabilidade dele. Tá, vamos lá. Vamos pegar do médico menor ali, Tá abrindo a clínica, o cara tá no coworking. Tá no coworking e tal. Ou ele já tem a clínica dele, mas é só ele. É só ele paga uma secretária e o resto, na verdade, é como se fosse o salário dele. Uhum. E aí isso pode vir de várias maneiras, tá? O que eu olharia? Primeiro, olha uma vez por mês tuas CNDs lá, para garantir que tudo foi declarado, tudo tá pago, tu não te esqueceu de nada, né? Isso tu pode pedir pro teu contador te mandar, me manda todo mês a minha CND, ou me manda o extrato lá da Receita Federal que vai dizer que tá tudo em ordem. Por quê? Porque uma multa hoje é meio cara, tá? E a gente costuma brincar que a Receita gosta bastante de fiscalizar os médicos. A gente fala muito também que o pessoal brinca, né? Tem aquela frase que muita coisa no Brasil não funciona, mas... A Receita é boa mesmo. Não, e o nosso sistema é complexo, é referência, né? Referência. Eu tava vendo lá na live lá, os guris brincando que já tinha um leão e agora os caras tinham mais o T-Rex, que é o computador dos caras lá, que é um absurdo, os caras são fera. Então, assim, eu olharia isso para garantir que tá em dia, né? Eu olharia qual é o percentual, qual é o meu custo tributário. Então, pedir assim uma tabelinha, cara, quanto é que eu faturei, mês a mês, e quanto é que eu paguei de imposto, e aí faz ali a divisãozinha simples. Qual é o meu custo tributário? Por quê? Mais ou menos tu vai, assim, um norte, né? Se a gente fosse pegar um cenário... Chutando aí um cálculo por cima, sabe? O cara tá com acima de 19%. Dá uma olhada, entendeu? Talvez tenha formas melhores. Né? 19,5%, aí, cara, mais do que isso... talvez... em qualquer cenário tu consiga estar melhor, tá? Por que eu tenho cuidado com esse percentual? Porque assim, é muito distinto de cada tamanho, entendeu? Então, isso eu falaria pro cara menor ali, né? E aí ele vai conseguir entender. Porque como o custo dele é pequeno, né? Seja no coworking ou seja a tradicional um médico, uma secretária e uma clínica, ele não tem muito custo que ele vai cortar. É o que ele faturou, o custo da secretária, as despesas para manter o ambiente, né, em bom funcionamento, quanto que sobrou. Então, olhar a margem ali, não sei se é o caso, entende? É muito mais ele olhar como é que está o valor dele naquilo que ele tem de expectativa. Saiu disso, virou uma empresa, e aí eu quero dizer assim... É mais de um atendendo. Tem mais médicos abaixo de ti. Tem funcionário, tem mais médicos, tem uma equipe, é uma clínica, é um laboratório. Cara, aí tu tem que ter um dashboard para ti. Né? A gente tem um nosso lá que é muito bom. Por quê? Porque daí ele tem que... Aí já muda tudo. Aí o que a gente recomenda para todo mundo? Faz um orçamento. Usa o teu contador para te ajudar a montar o teu orçamento. Daí tu vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver? Olha, tu imagina, tu sai agora daqui. Vamos para algum lugar. Sim, mas vai para onde? Tu até pode chegar em algum lugar, né, que seja vantajoso para ti, mas a chance de tu andar em volta e parar no mesmo ponto é grande. Sim. Né? Ou parar numa furada, né? Sem um mapa aí. Vamos para onde, né? Então, assim, para mim o orçamento é o norte, né? A gente sai agora para velejar. Vamos dar uma velejada. Tá bom. Se a gente vai só brincar, tudo bem. A gente pega um barco ali, vai conforme o vento vai mandando. Agora entra em mar aberto. Né? Vai como o vento vai mandando. Mas pode ser que se sair eu e tu agora para velejar, saindo daqui, conforme o vento vai mandando,
que com pouca probabilidade, num período de tempo que vai durar nossos mantimentos, a gente consiga chegar a Rio Grande, porque lá no nosso íntimo, por mais que a gente não sabia muito bem onde a gente queria chegar, nós queríamos chegar, sei lá, no Caribe, entendeu? Em algum momento. Tá bom, mas só que se tu não montar um orçamento para saber essas fases, talvez tu vai demorar muito para chegar, ou nem chegue a Rio Grande, que é onde a gente sai pro mar, né? Então, eu brinco que o orçamento é isso, é o teu norte. Já é uma empresa, faz um orçamento. Acompanha aquele orçamento com o teu realizado. O teu realizado vai vir da contabilidade. Mas para a contabilidade funcionar bem, tem que ter um software por trás. Então, por exemplo, lá na gestão DS, tem um módulo financeiro. Então, assim, usa. Não usa... Eu sei que o resto deve ser... É muito mais legal. Eu já olhei. Eu ia dizer deve ser, não, mas eu já olhei. É muito mais legal. Não, é mais... Mas também é um pouquinho mais fácil, porque ali tem que exigir um pouco mais de tempo ali, né? Assim, usa esse módulo. Mas minha secretária não gosta de fazer... Aí eu não tenho tempo para fazer. Sim, mas não estou dizendo que o médico tem que fazer. Isso seria muito dolorido e caro, né? Contrata alguém ou subcontrata em uma empresa para fazer dentro do teu próprio sistema, porque ali vai dar a base da tua contabilidade. Aí tu vai comparar. Aí, que indicadores nós vamos comparar? Bom, primeiro, como é que está o teu realizado versus aquilo que tu planejou no teu orçado? Esse aí é o que o Marcelo manda todo mês pra gente. Todo mês. Cara, planejamos uma coisa, ou fazendo outra. Não estamos atingindo. Que ação que eu vou tomar, né? Que daí é aquela história. Mas eu não estou atingindo. Tá, e aí tu desdobra nas ações. Ou estamos passando aqui, estamos gastando demais. Gastando demais. Depois disso, qual é o meu lucro bruto? O que é o lucro bruto? É tudo aquilo que eu usei para entregar o que eu vendo. Então, se o meu negócio é vender consulta, vai ser o valor da consulta, menos o imposto, menos o valor do médico ali que eu usei para entregar aquela consulta. Seja eu mesmo ou um funcionário. Tá? Aí vai ter um valor lá de rentabilidade. Esse número é chave, assim. Então, se a gente fosse falar na área médica... Olha, tem que ser algo aí, 40%, 45%, entendeu? De uma empresa, né? Porque dali para baixo é custo fixo, certo? Vai ser o meu time administrativo, a minha sede, etc. E essas coisas, jogando contra o contador mesmo. Eu tenho que gastar o mínimo possível. Porque isso daqui é fixo. Isso aqui eu não entrego para o meu cliente, né? É que nem lá no escritório, né, cara? A gente tem uma planta só, né? Só tem uma coisa para regar, entendeu? Não pode ter muita coisa, assim, vamos ter uma superestrutura, vamos ter... Não, tem que funcionar bem, tem que estar tudo em ordem, tem que ser um ambiente agradável para as pessoas, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, cara, tem que ser simples. Sim. Se não for simples, eu vou gastar muito... Tem que ser funcional, né? Para entregar algo que não chega para o meu cliente, né? Então, é isso. Esse seria, eu acho, os indicadores que eu olharia, assim. Aí a minha rentabilidade final, né? Então, lucro bruto, rentabilidade final. De novo, olhar custo tributário. Daí de uma empresa já é bem diferente, entendeu? Uma empresa aí, a gente poderia estar chegando aí, sei lá, 16% sobre a receita do imposto, né? E mais o custo ali de funcionário, que daí é um outro cálculo. A CNDs dessa empresa para garantir regularidade. O meu balanço para garantir que o meu contador está fazendo e está olhando, né? E aí seriam as coisas que eu olharia numa empresa, né? Eu pulei umas coisas que agora fiquei lembrando, né? Não. Que eu não, acabei não comentando, mas é o básico, só que vamos comentar, né? Não misturar o dinheiro da empresa e do sócio. Esse é o que a gente sempre fala para todos os clientes. Cara, cria um caixa que você não trabalha as duas coisas juntas. Não misturar, entendeu? Daqui a pouquinho não misturar a conta da casa com a conta da clínica, sabe? Fazer um prolabore, cara, separado, isso aqui. né? Ter um prolabore, principalmente se o cara é uma empresa. Então, assim, eu já sou uma rede... Rede não, mas assim, vamos pensar. Eu já tenho 3 clínicas no Brasil. Cara, quanto é que é o teu salário? Meu salário é 5x. Tá bom, esse 5x
a empresa tem que te pagar, faça chuva, faça sol. Tu até pode aceitar não receber no mês ou no outro, mas é uma dívida da empresa contigo. Uhum. Né? O resto é distribuição de lucro. Entender as duas coisas, né? Porque tu também vai encaixar a tua vida nisso, né? Aí, claro, isso já é quando o cara realmente já virou um negócio, aquilo gera um lucro além da não tua... é mais aquele primeiro caso que a gente estava falando lá. Exatamente. Então, essas coisas, assim, eu acho que é totalmente relevante, né? Boa. Eu não sei se se tu tem essa informação, mas só me surgiu agora, porque eu lembro que num dos podcasts a gente conversou bastante sobre margem, né? De olhar para a margem, enfim. Se tem uma margem específica para serviço que é interessante ou para área médica, se tu tem esse número hoje aí? Se a gente sacar assim, vamos... É difícil também responder isso, sabe? Porque, por exemplo, eu sou uma clínica de cirurgia plástica, né? Que aí o branding fala muito alto. Muda muito, maior, exato. Entendeu? Eu sou uma clínica popular em cidades de baixa renda. É outra margem. Tu ganha no volume. Sim. Que margem... E aí também tem as clínicas estéticas, né? Que daí tem... E alguns que tu usa produto, que usa insumo, outro que não usa, né? Então, sem entrar em muita particularidade, sem querer julgar nenhum business aí. Né? Não é que um é melhor que o outro. Sei lá, eu posso ter uma clínica popular, porque o meu propósito é impactar mais pessoas e mesmo... tendo e o sucesso ter um volume gigante. E o sucesso então, muitas vezes é nem que o paciente não volte mesmo, é para fazer a consulta ali simples. Então, não é um critério de julgamento. Mas se a gente fosse pegar a média, assim, né? Sendo uma empresa, olha, eu acho que deveria girar em 20, alguma coisinha por aí, entendeu? Que seria na minha opinião, um benchmark, né? Assim, para o pessoal começar a olhar para a sua. Porque assim, tu chegou lá, né? Que eu comentei, cara, dá uma olhada no teu lucro bruto ali. Tem que estar mais ou menos uns 40, né? Pensa que depois disso tu vai ter os impostos sobre o lucro, ali, imposto de renda e contribuição social, que vai te morder um pedaço. Tu vai ter a tua estrutura administrativa, né? Teu software, tuas coisas. Acho que seria mais ou menos por aí, entendeu? Boa. Eu acho que dá... Né, uns 20 é um número interessante hoje, né? Mas ali na alíquota média, tá? Já me arrisquei até bastante. Não. Depois da live, quando eu empurrar, os caras vão dizer, mas é o lucro muito mais ou muito menos. Né? Não, mas a gente... mas aí o pessoal não pode pegar fora de contexto também, né, Edu? Sim. Falamos ali. Mas é isso, assim, cara. E aí, cara, quando tu tem, por exemplo, eu volto ali que a gente tem uma ferramenta de dashboard, né? Que ela consegue olhar orçado realizado, aí a gente consegue splitar o que tem dentro. Então, um DRE, tu vai botar assim, despesa administrativa. Tá, chegou lá para ti o DRE. Mas se tu achou que aquele número está muito alto, ou tem relevância, o que tem dentro aqui? A gente consegue splitar o que tem dentro. Aí depois, dependendo da evolução, do tamanho, das necessidades, separar por centros de custos ou centros de resultados, né? Para entender o que te dá mais dinheiro, o que te dá menos dinheiro. Porque daí, assim, isso tudo, quando a gente apresenta, cabe na tela do computador, né, cara? É um dash, só que daí tu vai navegando ali e vai chegando aos dados, né? E aí tu vai olhar, por exemplo, assim, eu tenho aqui aplicação de medicamentos, consulta e traumatologia. Faz de conta, tá? Tu separou em 3 centros de custo, tu olhou o seguinte, cara, um aqui me dá 60% de lucro bruto, lembra aquele conceito ali, isso tudo que é direto do que eu estou vendendo, e o outro lá me dá 5%. Tá, mas para aí, cara. Será que não é melhor eu focar nesse? Aí tu já tem um indicativo. Aí tu vai olhar outras coisas. Não, mas é que esse segmento que me dá 5, ele é porta de entrada para esse daqui. O cara, vamos dar uma viajada. O cara entra aqui por traumatologia, gosta tanto da gente que começa a fazer consulta. Então, eles são conectados. Tudo bem. Então, a gente mantém a traumatologia dando 5%. Mas tu consegue ter visibilidade. É isso que a gente defende na contabilidade, entende? Para tomar esse tipo de decisão. Só que isso ainda é pouco usado. Por mais que seja uma coisa antiga, mas a gente tem tanta burocracia no nosso país... Tu acaba focando mais o tempo para conseguir... lá no imposto, né?
E também a gente, do lado da O2B, a gente chega assim, ó, a gente apresenta as coisas e pergunta, cara, o que é importante para ti? Uhum. E aí tenta sugerir, né? Mas se o nosso cliente fala assim, cara, eu não vou olhar isso daqui porque não é relevante, e acontece, tá? Não tem por que a gente cobrar dele muito caro, Uhum. né? Porque isso custa. Custa horas, né? Questão de caro. O termo correto seria assim, não tem como eu repassar porque eu cobrar dele essas horas se ele não vai olhar, entendeu? Perfeito. Então a gente adapta de uma outra forma. Perfeito. Né? E até a gente tá... Depois a gente logo, quando começou a falar um pouco ali de tributação e imposto, a gente vai entrar lá. A gente segurou a audiência até o final, Edu, para falar um pouquinho depois da reforma de novo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, Edu, bem leigo mesmo, tá? É porque isso me chama bastante atenção, porque lá na gestão DS, uma das coisas mais legais assim, que impactaram para crescimento para a gente aí, da gente ter descoberto junto com vocês a questão, por exemplo, da lei do bem lá, né? Pois é. Que vocês trouxeram pra gente, enfim. E é bem isso, a gente tá só olhando em crescer, mas, putz, aquilo ali ajudou a gente a ter agora uma grana que vai sobrar para focar em outras ações. Esse nosso cenário da saúde, assim, dos médicos, tem esses tipos de ações? Eu posso usar de alguma forma isso? Às vezes, até não sei se, usando tecnologia no meu consultório, bem leigo, assim, mas eu não sei se eu consigo achar algumas coisas também parecidas com o que a gente achou pra gente em tecnologia para a área da saúde também? Claro, claro. Não sei se tu vai lembrar, cara, que quando a gente se conheceu, foi via Marcelo, né? E aí, naquela arrancada, a gente já reestruturou toda a parte tributária da empresa. A empresa estava lá num regime tributário que, teoricamente, era o melhor. E aí o Marcelo bateu um papo comigo, cara, tu vê e tal. E nem era por isso que ele nos procurou, era por outros pontos. Daí eu disse, pô, tá estranho o que tu tá me falando aqui. Aí acho que ali de arrancada a gente já conseguiu reduzir o custo tributário. Eu não me lembro de quanto. Eu agora de cabeça não lembro, mas era algo mais de 5, eu lembro disso, Eu lembro que tava um vermelhinho e o outro que mostrou o estudo comparativo ali. Mais de 5. Pô, imagina, cara. 5% na tua última linha, entendeu? Tem no segmento médico também. Aí, vamos lá. Tô fazendo paralelos, tá? Lei do bem. O que é a lei do bem? É inovação tecnológica. Tu tem inovação tecnológica na medicina? Claro, daí já é um pouco mais específico. Mas tem. Só que assim como tem a lei do bem para inovação tecnológica, na área da saúde tu tem outras coisas, né? Especificidades e exceções da lei por alguma coisa que o governo quer incentivar. Então, por exemplo, existe lá redução de presunções de impostos para alguns segmentos. Um deles é quando está envolvido urgência, emergência, bancos de sangue, etc. Tá? Ele pode pleitear isso aí. E tem uma listinha ali de coisas que tu tem que fazer. Tá? Tu vai ter exceções para importação de equipamentos. Então, por exemplo, a gente tem um escritório parceiro hoje de advogados que trabalha só com isso, ajudando as empresas a importar equipamentos de saúde para cá, trazendo benefícios. Então, assim, devido à nossa complexidade, talvez seja por isso, sabe? O Brasil é tão complexo, tem tantos impostos que tem tantas brechas para tudo, entendeu? Então, te respondendo, sim, tem. Só às vezes é uma coisa que tu nem tá olhando pro teu consultório e tem ali uma possibilidade. Que também foi, a gente, acho que dali do bem foi tu que trouxe pra gente também. Foi um misto. Nem imaginava ali da... E aí, acho que aproveitar aí que tu falou da questão da advocacia também e tal, que às vezes se mistura um pouco esses papéis, né? Do tipo, onde é que eu tenho essa intersecção, mas o que é mais responsabilidade do escritório contábil, o que é mais responsabilidade do escritório? É bem misturado, cara. Misturar. Aqui a gente tem bastante essa mistura, bem misturado. Né? Porque o contador ele vai estar mais na operação. Né? Ele vai te dizer assim, cara, olha só, eu acho que se tu fizer isso daqui, vai bem. Né? E aí, por exemplo, a gente tem lá uma prática que a gente sempre fala o seguinte, a gente conhece bem o nosso cliente, a gente procura conhecer bem o nosso cliente. E a gente sabe, por exemplo, que ele paga uma assessoria jurídica, entendeu? E a gente fala assim, vamos chamar o teu advogado e pedir a opinião dele. A segunda opinião, né? Vamos chamar já. Por quê? Porque o advogado ele já vai olhar com outro olhar, ele vai olhar com o olhar da lei, entendeu? Principalmente se eu andar numa linha tênue, assim, né? Porque às vezes vai acontecer, eu quero trazer um equipamento pro Brasil. Esse equipamento é uma televisão. Mas eu também, se eu chamar isso de um monitor XYZ, porque eu vou usar como um monitor XYZ, por mais que o meu cara que está trazendo
fala que é televisão, mas para mim não é. É uma linha tênue. Tá, vamos ver o que o advogado fala. Por quê? Porque se isso for... se o Estado entender que, diferente da empresa, o advogado vai ter que entrar para defender junto. Então, a separação acho que é essa. O contador é mais na operação, mais na execução do imposto, né? E o advogado vai estar mais na questão da leitura da lei, né? Nas brechinhas. Cara, mais bacana é trabalhar os dois juntos, entendeu? Não... Porque eu acho que o bom advogado, ele se mete também ali em como opera, porque senão ele só dá a ideia que não tem como botar na prática, e o bom contador é a mesma coisa, cara. Ele também vai lá ler a lei e dá sugestões, né? Quem ganha é a empresa que tá... É o conjunto, né? Perfeito. A gente tem, claro, tem N parceiros hoje nossos aí, né? De advogados lá. Você trabalha com... Sem mencionar ninguém, para nenhum ficar com ciúme do outro, né? Mas, assim, tem uns que a gente trabalha com mais frequência, outros menos. Assim, cara, tem um escritório que a gente é muito próximo mesmo. E aí, por exemplo, pode ser que a gestão DS lá, né? Tenha um outro escritório que a gente nem conhecia. Não tem problema nenhum, entendeu? Nosso negócio é o quê? É entregar melhor para o cliente, né? E eu acho que esse tem que ser um pensamento, assim. Então, isso também é importante, tu ter um contador lá. Vai escolher um contador, é um cara flexível que vai... Conseguir... ouvir ideias, né? Transitar ali entre os mundos ali, né? E isso tu testa, né? Se tu chegar com o cara e falar assim, cara, testa, faz uma planilhazinha para mim nesses 4 modelos de imposto aqui. Mais uma dica para quando vai contratar uma contabilidade. Se o cara falar o seguinte, não, eu não vou fazer isso daí. Então tu já vê que o cara é meio duro, né? Aí tem que ver, pá, será que é o parceiro que eu quero do meu lado, né? Exato. Acho que é fundamental. É isso, é que nem empurrar balanço, dizer assim lá pro meu médico que tá iniciando, dizer assim, tu vai ter que olhar o teu balanço, mas o cara não tem nada de ativo, passivo, para que olhar? É mais fácil montar um resultado gerencial para ele e focar a contabilidade, fazer bem feito pro governo. É minha opinião, entendeu? Só não dá para aquele nosso cliente que a vida inteira olhava uma coisa e um dia ele... Agora eu quero mudar tudo e nem combinar com o contador, né? Só isso não dá. Edu, a gente está indo já para a nossa parte final, já estamos mais de 40 minutos, eu acho. E a gente segurou a nossa audiência aí para falar de um tema importante. Essa aqui, eu cheguei a anotar a data aqui, ó, 26 de julho de 2023. Sim. Tu e o Marcelo fizeram uma live ali sobre a questão da reforma tributária, né? Porque foi logo nas primeiras semanas, eu lembro que até a gente ficou, putz, cara, será que a gente fala disso ou não ainda? Mas no fim a gente foi bem a ideia, cara, não, assim, o que tava... Era mais para tentar esclarecer com um pouco de informação que se tinha. Eu lembro até que tu brincou com o Marcelo ali, que aquela ali ia ser a primeira das 3 que ia ter. Então agora, passados uns 9 meses, aí estão tentando fazer uma segunda já aí, aproveitar. E não é oficial, né? Porque essa parte é com o Marcelo. Mas acho que, de alguma forma, tentar esclarecer um pouquinho ainda do como é que tá essa questão da reforma, se aquele conteúdo que a gente fez ainda é válido, a gente pode botar aqui, ou teve alguma mudança significativa. E aí, pegando aquele ponto que a gente falou lá no início, lá, que tu falou na época lá também que tinha umas questões de saúde, mas que não estava muito claro como é que isso ia impactar, né? Eu lembro que até teve pergunta do pessoal no chat, mas o pessoa física vai impactar? A gente, não, é só para consumo isso. E PJ, né, e tudo mais. Como é que tá agora essa questão, Edu? Vamos lá. Então, atualizando, né? Lá atrás, quando a gente fez, existia um projeto só. Com grande força de ser aprovado. Foi aprovado. Hoje não tem mais assim. Será que vai ter a reforma? Não. Foi aprovado. Agora, que momento que a gente está, né? A gente está no momento que eles estão regulamentando. E a forma como foi aprovado, algumas coisas não estão definidas ainda. Exemplo disso, qual é a alíquota. Tá? O que essa reforma faz? O intuito dela é juntar assim, vamos pegar uma gama de tributo aqui e vamos dividir num só. Acabou que ficou tipo 2, assim, tá? Mas um pedacinho ali só para separar, que é o estado, município, que depois vai morrer, e um outro geral. Mas, em resumo, um só. Em termos operacionais, de execução, tende a facilitar. Tá? Agora, e aqui eu não estou tentando expressar a opinião se vai ser bom ou vai ser ruim, tá? O que acontece?
Eu acho que vale, sim. Eu não me lembro de tudo que a gente falou. Mas eu acho que vale dar uma olhada lá e depois atualiza aqui. A gente vai deixar na descrição do episódio ali pra... E depois a gente faz outra. Claro. Espera ser regulamentada, né? Não, acho que na época vocês comentaram ali que iniciava acho que 26. Isso. E aí vai até 32 pra... Isso. E é 10 anos a coisa, né? Então deve ser até 33 por aí. Então é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele pega o tributo sobre o consumo. O que é o tributo sobre o consumo? PIS, COFINS, ICMS, ISSQN, basicamente, aí tem outros, mas vamos pensar, vamos focar nesses, tá? E são os tributos que tu paga sobre a tua compra, né? Então, o mundo inteiro, e há lugares que a gente chega lá e fala assim, eu vou comprar um telefone, quanto é que é? É 1.000 unidades de moeda. E chega na hora de pagar, o cara vai te cobrar 1.090. Que é a que taxa é o de imposto. consumo ali. Então é isso, tá? Aqui vai ser assim também. Então, se chama isso, em geral, de IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado. Qual é a ideia? Que tudo tome crédito. O que é crédito, né? Assim, eu comprei folha para fazer um caderno, aquelas folhas eu tomei crédito de tudo e quando eu vendi o caderno, eu paguei imposto sobre o caderno inteiro. Hoje também não é assim. Hoje tu toma crédito de coisas ligadas àquilo que tu produz. Pode parecer fácil, mas assim, quando tu tá falando do teu interesse de dizer que aquilo é ligado ou não, e começa as teses. Isso, na realidade, eu não tá ligado com o que eu produzo. Tá, mas se eu forçar um pouquinho a mão, vai virar. Resumo, o que o governo está tentando simplificar? Acabou isso aí. Toma crédito de tudo e paga sobre tudo. Tá? Quando eu tô te contando isso, o que te lembra? Não te lembra mais produto, coisas que tu pega? Sim, mas não é. É qualquer coisa que tu transacione e aí entra serviço. E aí esse é o meu ponto de atenção. O imposto que eu vou pagar sobre o iPhone vai ser o mesmo imposto que eu vou pagar sobre a consulta médica. Em teoria. Não sobre, vamos tirar... vamos pela consulta médica. E aí, ficou bem mais simples, né? Mas será que a medida tá certa? Eu lembro que na ocasião vocês falaram alguma coisa no sentido que se estava tirando um pouco da indústria e pesando um pouco mais a mão em cima do serviço, né? Vai acabar acontecendo isso, né, cara? Porque hoje na indústria ela tem ICMS a 17%, IPI a 10%, 15%, tá? A alíquota média que estão se falando ali é 24,60 e alguma coisa, por aí, até 27,5%, se eu não me engano. Vamos dizer que fica em 26%. Imposto sobre o consumo. Eu não estou falando a carga tributária total. Para a indústria, para o comércio, está ótimo. Isso vai cair. Para o serviço vai subir. Tá? Mas vai ficar mais simples. Só vai subir. Mais simples para quem é do... Não, simples para operar. Simples para operar. Vai ser uma coisa só. Hoje, para tu abrir uma empresa, é difícil, cara. Tu dizer assim, quanto é que é o tributo. Né? Entra para produto. Por que a gente não atua em produto, né? Ou atua pouco, assim? Porque tem muita regra. E aquilo vai se acabar, vai virar uma coisa só. Para a área de saúde, vai ser 60% da alíquota principal. Então, pensa lá, 26%, 60%, né? Vai ser a alíquota da área de saúde. Então, vai ser menor, tá? Mas mesmo esse menor é mais do que hoje. Maior do que já é. Porque hoje, se a gente pegar uma empresa que eu pago ISSQN a 2%, faz de conta, o município que é 2%, tá? Eu vou pagar 3,65 de PIS e COFINS, 2%, 5,65. Cara, indiferente de qualquer alíquota, 60% disso é maior que 5,65. Isso vai mudar para quem? Empresas do regime geral. O que é regime geral? Que não é Simples Nacional. Tá? Então... Na teoria, quem está no Simples fica mais competitivo. Sim. Só que para quem está fora do Simples é ruim, né? Porque daí eu tenho cara... Porque todo o mercado vai mudar, né? Só que o Simples vai seguir igual por enquanto. Pelo que tem até o momento, segue igual. Então, já começa essas problemáticas, né? As exceções. Então, não teve como fugir de exceções, né? Então, o Simples se manteve lá, não tem como mexer nisso daqui. O governo veio, né? O governo veio, tá, isso aqui vai ficar assim. Tá, pronto.
Então, talvez hoje uma empresa que não vale sendo simples daqui a 10 anos, eu vou fazer aqui uma live e vou falar, médico é simples nacional. Não sei. Como é que nós vamos saber isso? Quando for regulamentado. Que daí vai dizer os detalhes de como isso vai ser feito. Hoje ainda não tem. E também é uma transição, então não é uma coisa que tem que se preocupar o ano que vem, tá? Ele vai de pouquinho a pouquinho até chegar nessa alíquota cheia. E é super complexo como vai chegar nessa alíquota cheia, tá? Só fugindo um pouquinho, só para ter uma ideia. Os estados se reuniram e começaram a aumentar o imposto. Não sei se tu viu, não viu isso na Gaúcha. Sim, aí queriam fazer um bloco que eu acho que era Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por que queriam aumentar o imposto? Porque o Nordeste já tinha aumentado o imposto e o valor que tu vai captar, que depois, hoje se paga imposto para o município e para o estado. Não vai mais ser assim, é tudo o governo federal partilha. Né? Aí vai ser a média da tua alíquota, a média que aí os caras vão falar, aumenta agora para depois então receber mais. Então vamos aumentar agora para depois eu receber mais, cara. Aí, tu entende? Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem muito lobby nessa regulamentação. Então, assim, tem que deixar um pouquinho a coisa andar. Mas na teoria, nosso setor vai ser impactado ali para mais, né? Tanto da tecnologia, tanto a gestão DS aí, né? Como a área da saúde, como contabilidade, tudo isso que é serviço. Conversar aquele negócio novo do Simples, você estava falando. Vamos ter que... enfim, cara. Então, temos essa situação aí à frente, tá? Boa. Mas tem bastante coisa para acontecer até isso ser realmente definido, mas está aprovado. É uma lei. Tá? Não tem como voltar agora é esperar como é que vai continuar. E aquele ponto... Da questão que tinha um ponto específico para a saúde, aquilo que tu já isso falou, que eu falei, essa redução, 60%. Boa, que na outra vez a gente não tinha, acho que ainda essa... Tinha um cheiro que era 60, eu não me lembro se já se falava ou não, mas ainda era no ponto do, como se diz assim, no ponto dos pedidos que não estavam escritos, entende? Então, assim, olha, precisa mudar isso daqui. Tem outros setores também, né, que estão beneficiados dentro dessa regrinha aí da redução. E pela teu feeling, assim, Edu, não que a gente queira, depois aqui da anos, alguém olha, escutar essa live, lá o cara falou lá, ó. Eu tô pensando nisso agora. Mas tu acha que existe alguma possibilidade de ser um pouco menos ainda, ou não? Não. Cara, vai ser mais ou menos o que está se mostrando. Não, vai ser. Porque, assim, só não está definindo a alíquota, eu tentei não entrar muito técnico, mas nessa questão que nem eu te falei, dos estados. Então, ficou mais ou menos assim, que a arrecadação tem que se manter neutra, entendeu? Então, eu tenho que fazer todo um cálculo. O governo ainda não sabe, mas estima-se, né, o nosso ministro da Fazenda, estima-se entre 24 e alguma coisa, 27. Vamos olhar pelo copo meio cheio, né, Edu? Se vai simplificar o processo, pelo menos talvez a gente consiga ter mais... olhar para essa parte mais estratégica, que hoje em dia, por ser tão complexo as coisas, tu acaba ficando tanto em cima só disso de enquadramento que tu não consegue olhar para outras coisas que podem ser... Exatamente. E é para todo mundo, né? Claro, tem a questão do simples ali, mas no restante é para todo mundo. Então... A alíquota vai ficar alta, isso já se sabe, tá? Então, assim, o que não entra aí? Lembra que eu comentei lá, dá uma olhada no teu tributo, tenta ficar abaixo de 20, 19 e tal. Isso a gente tá falando, esse tributo aí dos 24 a 20 e poucos... Isso é só os tributos da receita, ainda tem mais do lucro, né? Então, por exemplo, uma empresa do presumido ali, se não tiver nenhum benefício, vai estar pagando 10,88. Então, 20 e poucos mais 10,88. Por isso que o Marcelo tá perdendo os cabelos. Tu entendeu a coisa aí? Então, assim, para serviço vai pesar bastante, cara. E a gente está falando só de essa questão porque não está vinculado à questão também agora a gente está na época de declaração de imposto de renda. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que fizeram foi dar uma mexida na tabela, mas para esse ano, né? Mas pouca coisa ainda. Tipo, uma tabela que está defasada, tem que atualizar, né, cara? Assim, a alíquota mais alta hoje, ela é para um valor que não é para renda mais alta, né? Então, eu não estou dizendo que tem que tributar mais de quem ganha mais, não é isso, mas tem umas faixinhas ali de imposto de renda muito pequenininho, o pessoal já tem que pagar imposto de renda, né? Sim. Quando a gente era bem menor, assim, no início da carreira era difícil, cara, pagar imposto de renda. Quando tu começava a pagar imposto de renda, já estava bem, né? Hoje em dia não é bem uma realidade. Então, tem alguma atualizaçãozinha, mas não impacta, né? Imposto de renda, pessoa física, não vai ter alguma coisa, tá?
que é ciclos, Mas ainda né? não saiu nada sobre isso. Não, porque o primeiro ciclo foi a reforma tributária pro consumo. Uhum, Depois vai ter sobre a renda, né? entendi. Então tem coisa Tem ainda coisa pra vir. pra Aham. rodar ainda. Tem coisa pra Temos, rodar. temos alguns podcasts para fazer ainda, Edu. Tem. E eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast, mas nós estamos em março de 2024. E estamos na época de fazer a declaração de imposto de renda. Exatamente. Quais são, aproveitando aí o último, para fechar aí, tem alguns cuidados aí, algumas Sim. coisas que vocês recomendam, Sim. prazos? Cara, assim, vamos lá. Primeiro, não deixa pra última hora. O básico, né, Edu? O básico, faz antes. Segundo, né? Olha, fala com o teu contador. Hoje em dia, se tu jogar no Google, tá? O que eu preciso declarar? Já vem lá um resuminho, né? Mas reúna só a documentação, né? Então, coisa que a gente vê muito, assim, não andar informe de rendimento de algum banco, ou de algum valor de aplicação financeira, ou a pessoa passou o ano inteiro fazendo operação na Bolsa de Valores, fez day trade, fez operação com derivativo, entendeu? Não deu atenção para isso. Então, assim, reúna a documentação. Por quê? Porque não é nem para o contador, entende? É assim, se faltar... Hoje, a declaração de renda da pessoa física é uma coisa que funciona muito bem, cara. Uhum. Tu botou qualquer coisa ali que do outro lado não foi posto, vai te grampear. A Receita vai lá e vai dizer o seguinte, cara, caiu na malha. Uhum. Vem aqui. E aí tu começa a gerar um movimento, né? Ou, por exemplo, o médico. O médico que opera com a pessoa física. Então, ele precisa declarar certinho todos os pacientes dele, porque senão os pacientes dele vão ter problema. Porque o médico tem dessa questão do cara poder deduzir isso Exato. no imposto. Então, se eu sou o contador do médico e não ponho lá os pacientes que tiveram consulta com ele, aqueles caras, bem provavelmente, todos os teus pacientes vão cair na malha. Uhum. Aí vão ir até a Receita e vão dizer, não, aqui, ó, isso daqui, teu médico aí não declarou. Aí tu começa a entrar numa crise de imagem até, né, do profissional. Então, esse cuidado aí que tem que ter, a declaração do pessoal da saúde não é simples. Porque envolve isso, envolve mais de uma fonte de renda normalmente. Então, pegar o nosso caso, o Rio Grande do Sul, o Unimed aqui é muito forte, né? Uhum. Então, o Unimed, tu adquire lá, né? Vira cooperado. Uhum. Então, tu vai ter um pedacinho pequenininho que é o tuas sobras e o teu grande valor que tu recebe como prolabore, né? Da Unimed. Isso tem que ser declarado. Aí, junta com mais as tuas consultas que tu fez no particular. Junta com mais aquela tua empresa que tu tem só para prestar plantão num hospital específico, que é por lucros distribuídos. Mais alguma coisa, mais algum aluguelzinho que tu já tá te preparando para tua aposentadoria, tu comprou umas salinhas Tem um imóvel. lá. Cara, nunca é simples, complexo. entendeu? A declaração de médico nunca é simples. Então, assim, não deixa para última hora, entendeu? Porque a chance depois de tu se esquecer de alguma coisa, né? Do profissional ali, do profissional médico se esquecer de alguma coisa é grande. Boa. E aí tu não tem tempo para revisar, as coisas ficam atropeladas, vai e aí tu, depois eu retifico. É ruim, cara. Nosso T-Rex ali, que nem tu comentou antes. Não né? passa. Tu começou, por que esse cara aqui tá retificando, cara? E agora retificou a retificação, mais uma retificação. Ah, mas não tem nada que proíba. Não tem, entendeu? Mas se tu tá retificando é porque... Alguma coisa aí não tá quando vê fechando. os caras, olha, vamos olhar melhor. Aí vai de novo, aí tu vai lá, cai na malha fina, tu tem que abrir processo na Receita. Pô, uma dor de cabeça que não precisa ter, entendeu? Perfeito. Então, minha dica, se organiza, junta todos os documentos, tudo que tu transacionou. Ah, mas eu não sei se eu tenho que declarar ou não. Leva junto pro teu contador. Ele vai sentar lá contigo e vai te ajudar, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que esse é o X da questão. Fechado, Edu. A gente tem aqui no nosso programa, aqui no Prontuário de Gestão, a gente faz essa questão. O nome vem de prontuário, né? Porque é o que a gente faz na gestão DS, mas prontuário nada que é mais do que uma conversa entre médico e paciente, onde ele vai entender um pouco mais do caso e no final, geralmente, o médico dá uma prescrição, né? Que é uma conduta, o que tem que fazer a partir dali. E aí eu vou pedir pro doutor Edu, né? Fazer uma prescrição aí pro pessoal que nos escutou hoje aí. Quando a gente está falando de contabilidade, se a gente pudesse fechar, assim, sair daqui dia 1, olhar para alguma coisa, assim, quando se trata de questão contábil da tua empresa, o que tu
indica aí para os Cara, nossos profissionais fazerem? Cara, claro, vamos lá. Primeiro ponto, então, né? Eu recomendo, olha bem para quem está te atendendo, né? Se está satisfatório o teu serviço, enfim, está recebendo aquilo que tu precisa. Separar bem a tua grana da tua empresa, né? Então, o teu dinheiro, que é pessoa física, é teu pessoa física, não mistura com o da tua clínica ou com o da tua empresa médica, né? Cuidar para a tua regularidade fiscal. Então, ver se a tua empresa está em dia, ver se o teu CPF está ok, né? Essas são coisas fáceis de fazer. Cuidado para o teu imposto de renda. Então, comecei a operar alguma coisa diferente, né? Vou fazer um investimento no mercado de capitais, vou fazer um investimento no mercado de câmbio. Senta lá com o teu contador antes, entendeu? Não custa trocar uma ideia, né? Não custa. Eu entendo, assim, eu também tenho lá meus corretores que os caras são top. E eles orientam muito bem, sabe? E aí, quando eles não sabem, eles mandam falar com a gente. Fala lá com o nosso contador. Os caras são muito bons lá. E aí, assim, dá uma olhada nisso, não deixa para depois, porque daqui um pouquinho o teu fato gerador do teu imposto era, sei lá, no mês que tu resgatou, e aí tu não olhou, daí vai ficar só para ajustar anual, vai ter multa e juros, né? E então, cuidado do teu imposto de renda e cuidado das tuas margens, né? Assim, a gente comentou aqui, lucro bruto, quanto é que eu tô pagando de imposto, né? E, cara, por fim, usa um software. Não fazendo um jabá aí. Não fui pago para isso. Não foi nada combinado. Tá, mas, assim, eu gosto bastante da gestão DS, né? Sempre quando eu posso lá, que eu vejo alguma coisa no financeiro... E a gente também está sempre pedindo um pitaco lá. Oi, Edu, assim, cara, muda isso daqui. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, dá pra gente deixar assim. Mas torcemos que seja gestão DS. Mas se não for, usa um softwarezinho para te organizar, sabe? É importante, né? Porque tu acumular 12 meses depois querer organizar é complicado, aí já foi. cara. É complicado. Então, eu acho que seria isso, assim, entendeu? Fechado. E aí, Edu, e pessoal que tá nos escutando aí, tá em época ou de fazer essa questão de imposto de renda ou rever sua contabilidade, como é que o pessoal faz para te encontrar também, encontrar a O2 Contabilidade? Cara, vai encontrar a O2B Contabilidade no Instagram, no WhatsApp. Então... mas eu gosto mais do WhatsApp. Tá, entra ali no Instagram que tem o nosso WhatsApp ali. Ou não sei se vocês depois põem a gente aqui. pode colocar também. Aí, põe o nosso WhatsApp lá do escritório, né? E dizer que a gente tá aberto aí, cara. Tipo, sem estresse. Pode mandar lá, cara, eu vi lá o podcast e tal. Eu queria fazer uma consulta. O Edu falou tal coisa lá que estão... Pergunta lá, cara. Fazer aquela tabelinha. A gente brinca assim, claro, dentro de um razoável, mas... A gente não vai ligar o taxímetro ali para qualquer perguntinha, né? Pode chamar lá e pergunta. E o time ali é bem... Não, a gente é bem disponível aí, cara. É que a gente tem conflito de interesse para falar, né? Mas a gente sabe disso aí, que a gente tá sempre lá também trocando ideia. Chega alguma coisa nova que a gente quer fazer. Pô, Edu, vamos conversar sobre isso aqui. Então, a gente sempre já agradece também a parceria. A gente não sabe tudo, mas é empenhado. É isso aí, não. É que nem na nossa gestão DS. A gente sempre fala, cara, a gente foca aqui na nossa estratégia de fazer o básico bem feito. Tu organizar bem isso aqui, que já vai ser um baita do... Fazer hoje o básico é complicado, o pessoal não faz. Não faz. Então, acho que é isso, cara. Assim, cuidado pro número ali, entendeu? Cuidado com a tua regularidade e tal. Evita ter problema com o governo, com o fisco aí, isso aí é dor de cabeça, não vale a pena. Não. Fechado, então. Pessoal, para vocês que nos cobraram lá, que ainda faltou uma das coisas quando a gente falou do planejamento estratégico, tá aí também o nosso podcast agora sobre a área contábil, sobre contabilidade. Então, iniciando nossa segunda temporada aí com mais esse ponto aí dentro quando a gente fala de planejamento estratégico para clínicas e consultórios. Agradecemos aí a presença de todo mundo aí mais esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso Spotify aqui para receber os episódios em primeira mão. Se inscreva no nosso canal do YouTube também, porque recebe esse episódio primeiro lá. Então, vocês são notificados lá quem nos segue. E nos vemos aí no nosso próximo episódio aqui do Prontuário de Gestão. Até logo. Tchau, tchau.